No início do nosso curso, nós aprendemos que um sistema embarcado é uma plataforma computacional de uso específico. Nós também observamos que alguns sistemas são compostos por diversas dessas plataformas, como por exemplo um carro, que possui o ABS, a injeção eletrônica, o sistema de travamento de portas e tantos outros aqui que precisamos. Todos esses sistemas não operam de maneira isolada. Como a figura aqui mostra, tem que existir uma maneira de intercomunicação para que todos esses sistemas operem de maneira harmoniosa. E esse é o assunto de hoje. Nós vamos estudar o básico de comunicação entre processadores. Nós vamos dar início com a forma mais rudimentar de comunicação entre processadores. Nesse exemplo aqui, suponha que o processador 1 queira enviar esses 2 bytes para o processador 2. E em contrapartida, o processador 2 queira enviar esses 2 bytes no sentido contrário. A maneira mais simples de fazer com que esses dois processadores comunicam é utilizando o periférico de GPIO. Neste exemplo, então, eu configurei 8 saídas do processador 1 para serem conectadas a 8 entradas do processador 2. Da mesma maneira, 8 saídas do processador 2 foram conectadas no processador 1. Agora, com um simples write, eu posso colocar esses 8 bits em 8 entradas do processador. E eu só preciso de um sinal de sincronismo para fazer com que esse processador aqui leia a informação que foi gerada pelo processador 1. A comunicação pode ocorrer da mesma forma no sentido contrário, fazendo com que o processador 2 adicione então seus bits em paralelo com os bits do processador 1. E neste momento aqui nesse diagrama de timing nós conseguimos ver que uma comunicação muito básica é alcançada. Um problema desse tipo de abordagem é que eu tenho muitos fios para realizar a comunicação. Além de 8 fios para cada uma das direções, eu preciso de mais um fio para o sincronismo e fora o fio de ground. Isso pode não ser muito praticável a longas distâncias, como por exemplo dentro de um carro. Então deve ser interessante ter uma maneira de reduzir esse número de fios. E foi isso que eu fiz nesse próximo exemplo. Nós podemos ver agora que os dois processadores querem trocar os mesmos dados do primeiro exemplo, mas eu usei apenas 8 fios de dados para esse caso, com uma única diferença, que agora esses fios são bidirecionais. Então, os dois processadores precisam ter uma maneira de coordenar quem vai ler e quem vai escrever a cada tempo. E por isso, eu substituí aqueles 8 fios que ligavam o processador no processador 1 por apenas um fio que indica a direção. Nós podemos observar assim que eu tenho uma boa economia de fios, mas eu tenho uma maior complexidade para a coordenação dessa troca de dados. Na tentativa de reduzir ainda mais, eu posso trocar essa comunicação paralela pelo que a gente chama de comunicação serial. Neste caso, eu tenho apenas um fio ligando cada um dos processadores em cada uma das direções. Só que agora eu envio os meus bits um a um. Então agora, na cadência desse clock, eu vou empurrando os bits do meu primeiro byte um a um. Isso pode ser observado aqui nessa linha de dados, onde eu tenho exatamente a palavra que eu quero enviar. Como podemos observar aqui, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Cada um desses bits é registrado numa borda aqui do meu clock, nesse exemplo na borda de descida. Eu posso simplificar isso ainda mais, não exigindo um sinal de clock. E assim a gente chega na comunicação UART, um fio para cada lado, tendo os dados sendo transmitidos bit a bit. Agora falta resolver uns pequenos detalhes. Se eu não tenho um clock, como os meus processadores se sincronizam para saber quando iniciou e quando terminou a transmissão? Para este tipo de comunicação, os pinos de transmissão estão sempre no nível lógico alto. Quando o processador quer enviar alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é colocar então esse pino que está naturalmente em alto num estado baixo, o que é chamado de start bit. Depois disso, ele começa a enviar o dado
numa cadência pré-determinada. Como podemos ver aqui, 1, 1, 0, 1, 0, 0 e assim por diante. Quando os 8 bits foram transmitidos, o processador retorna essa linha, então, para o estado alto. E isso que a gente chama de stop bit. É assim que os processadores se sincronizam. Eles ficam sempre observando a linha, vendo quando eu tenho um sinal embaixo. Quando então esse sinal se alterna, ele sabe que lá vem 8 bits. E como ele sabe a cadência desses bits? Como ele pode discernir esse grande pulso aqui como sendo 2 bits e não 1 bit só, ou quem sabe até 4 bits? Os dois dispositivos que estão participando da comunicação precisam ter sua velocidade configurada para que saibam qual seria a largura de um bit de transmissão. Então aqui estamos na tela de um terminal serial utilizado em computador e vemos valores típicos de velocidade. O usual para a comunicação entre microcontroladores e computador é 115.200. Sendo que outras configurações são utilizadas em casos bastante específicos. Agora nos resta saber como conectar nosso sistema embarcado a outro dispositivo. Computadores muito antigos possuíam uma porta como esta que está na tela, que é uma porta RS-232, que fala o padrão White. Naturalmente, nós não vemos isso em computadores modernos, que geralmente utilizam conexões USB para a comunicação serial. Então, como conectamos nossos dispositivos? Agora vocês observam aqui um conversor USB serial. Esses conversores recebem sinais seriais aqui desse lado e os convertem para a comunicação USB, que é padrão em nossos computadores. E se estivermos utilizando o BluePill, podemos fazer ainda melhor. Como ele já possui uma USB, o que nós vamos fazer é programar um software que emula um conversor USB serial e, desta maneira, não precisaremos de nenhum dispositivo adaptador para que o nosso sistema embarcado se comunique diretamente com o computador utilizando o protocolo USB sobre serial.